Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez celebrando ao Senhor este culto, né? Novamente, ainda em quarentena, estamos em nossas casas, irmãos, adorando ao Senhor juntamente conosco neste culto de celebração ao Senhor pela Páscoa, né? Hoje estamos celebrando a Páscoa, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por você. E nós agradecemos a Deus porque Ele nos amou. E esse amor que Deus tem por nós nos deu a oportunidade de nos achegarmos novamente a Deus através da nossa fé em Jesus. Então, receba nesse momento em sua casa este culto, adore ao Senhor, convide a sua família, convide a todos que estão aí perto de você, sentem-se e aproveitem essa oportunidade para estar cultuando ao Senhor. Nós estamos neste domingo agradecendo a Deus pela Páscoa, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Quando nós estamos em quarentena, né, fechados em nossas casas, lembro quando estudamos o Antigo Testamento, né, e vemos lá no Êxodo, quando no Egito ainda o povo de Deus estava ali e comemorando a Páscoa, quando o anjo da morte estava passando e tomando os primogênitos dos egípcios, e os judeus estavam ali dentro das suas casas, temerosos, mas confiantes de que o Senhor estava com eles, suprindo a necessidade deles. Hoje nós estamos também em nossas casas, confiantes de que Deus está nos guardando, nos protegendo, e assim estamos celebrando a Páscoa em mais este domingo. Nós vamos adorar ao Senhor, que é o único digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor com o hino Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me
elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Convido os irmãos agora a estarem fechando seus olhos aí onde vocês estiverem. Leve os seus pensamentos ao Senhor. Estaremos orando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Peça a Deus pela sua família. Peça a Deus por tudo que nós estamos passando nesse momento. Acredito eu que Deus está nos dando uma oportunidade de sermos melhores do que nós éramos antes. Então aproveite essa oportunidade, ore ao Senhor, agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus, pela demonstração de amor que Deus tem por nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este domingo, por mais esta semana que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, nos protegido de todo o mal. Obrigado pela nossa família que está no nosso lar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado de todo o mal. Lhe pedimos, Senhor Deus, pela Tua igreja espalhada pelas casas, Senhor Deus, cada um no seu lar, adorando ao Senhor nesse momento, juntamente conosco, formando assim, Senhor Deus, a Tua igreja aqui na terra, buscando, Senhor Deus, a Tua orientação, a Tua direção e também, Senhor Deus, em um grande coral adorando ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem guardado a nossa família. Lhe pedimos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nós queremos lhe agradecer, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro que veio a este mundo e passou por tudo, Senhor Deus, até ser levado à cruz e morrer ali na cruz, por mim e por cada um de nós. Esse amor que o Senhor tem por nós. Nós lhe agradecemos, ó Pai, e lhe agradecemos também pelo sacrifício de Jesus, que veio a este mundo e deu a sua vida por nós. Muito obrigado. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 33 ao 38 e do 44 ao 47. Acompanhem, por favor. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele. Ofereceram vinagre e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que
que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra, até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se no meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. Vamos louvar ao Senhor com o hino Rude Cruz. Vamos novamente, irmãos, ler a Bíblia. Agora nós estaremos lendo o texto de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Acompanhe aí, por favor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Entrando, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas brilhantes como luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia.
é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Ali foi o momento da ressurreição de Jesus. E agora nós vamos louvar ao Senhor com um hino que vai falar exatamente sobre isso, porque Ele vive. Deus me enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós estaremos orando agora, agradecendo a Deus por tudo, que os irmãos possam elevar os seus pensamentos ao Senhor, o seu coração diante do Senhor, possa se derramar em adoração nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele fez por você. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Nós lhe agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a esperança quando
Jesus foi até aquela cruz. Ali ele morreu, mas não ficou naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E ali, Senhor Deus, ficou a promessa que ele voltaria e nos tomaria para junto dele. Ali então, aconteceu o que nós não esperávamos, que é a esperança que vai trazer ao nosso coração a certeza de que Jesus voltará e nos tomará para junto dele. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, nos protegido de todo o mal. Obrigado pela esperança que nos move a cada dia, que nos dá o desejo de continuar, o desejo de permanecer firmes no Senhor. Muito obrigado. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos, que Jesus possa abençoar a vida dos irmãos e lembrando, Jesus vive. Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista em Mutondo, a minha igreja, e também toda a nossa diretoria, todos os nossos pastores, nossos ministros. Deus abençoe a todos. Mas também aqueles que certamente essa reflexão irá chegar aos ouvidos e aos olhos daqueles que certamente vão compartilhar conosco. Eu quero também dizer que nós estamos ainda confinados, ainda estamos na nossa casa, tranquilos, aqui orando, lendo a palavra de Deus e pensando no depois, né? No voltar para a casa de Deus, no voltar para nos confraternizarmos, louvar o nome do nosso Deus, estarmos em sua presença. Esse domingo é domingo de Páscoa e nós queremos compartilhar um pouquinho da mensagem do Cordeiro de Deus com os irmãos. Se fosse dias normais, a igreja estaria cheia, cantando, o coral cantando e os irmãos louvando, bendizendo o nome do Senhor. Mas nós vamos fazer aquilo que está dentro do nosso limite para que a mensagem do Senhor possa chegar aos corações. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra cordeiro, a gente volta lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus já que estava encerrando as pragas, era a 10ª praga, e ali Deus falou então com Moisés: olha, você faz o seguinte, você prepara os cordeiros, você orienta o povo para que realmente eles possam comer a carne, possam fazer todo aquele sacrifício, aquele ritmo de sacrifício. Mas uma coisa eu quero de vocês, eu quero que vocês peguem o sangue e coloquem no portal da casa de cada um. Porque quando eu chegar para visitar, eu irei tirar a vida de todos os primogênitos de toda aquela região. Mas onde estiver o sangue do cordeiro, eu ali não entrarei. Ali aquela casa estará livre da morte. Eu quero agora, irmãos, parar um pouquinho e analisar essa palavra cordeiro, um animalzinho mesmo, não é? Era muito comum no meio dos hebreus ali na Palestina eles criarem ovelha. E o filhote da ovelha, macho, ele era chamado de cordeiro. E é exatamente esse cordeiro sem mácula, esse cordeiro sem defeito, que era pego para ser imolado. Ele perdia a vida. Mas
a orientação ali é o seguinte: vocês podem usar carne, não há nenhum problema, mas o sangue fica como sinal. A palavra sinal aparece em Êxodo capítulo 12, no versículo 13 e 14. Né? Sinal, uma coisa muito importante, uma coisa de alta importância, o sinal. Sinal assinalado pelo sangue do Cordeiro. E exatamente foi assim que aconteceu. Quando o anjo do Senhor veio por volta de meia-noite, já está lá por volta do versículo 35, por aí, o texto diz que todos aqueles primogênitos foram mortos, até mesmo o filho de Faraó. E aquilo causou uma situação, e aí Faraó chega, chama Moisés e Arão e diz: olha, tira seu povo daqui, né? Vão embora. E aí começa então a palavra libertação do povo de Deus lá do Egito. Mas eu não quero me estender muito na libertação do povo em si, mas eu quero já entrar no Novo Testamento, 1 Coríntios 5, 7, quando lá Paulo vai trabalhar a questão do cordeiro dessa forma. Porque vocês devem deixar então o fermento velho, agora vocês são nova massa, é algo novo. Porque quem fez isso foi o nosso cordeiro. Ali aparece a palavra nosso no Novo Testamento, para que o cristão entendesse que agora esse cordeiro que é nosso, que é o Cristo, o Senhor, ele é nosso. E só ele realmente pode nos livrar da morte eterna e do fogo do inferno. Só ele pode salvar. Então é muito interessante a Páscoa, porque a gente relembra, a gente volta nessa origem tão gostosa e tão gloriosa, que alguns pregadores não estão querendo mais pregar sobre sangue, sobre cruz, mas é exatamente aí que o povo batista entra para pregar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque ele é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, é aquele que verdadeiramente perdoa o pecado de todas as pessoas, os pecados, seja ele quais forem. Deus perdoa através do sangue do seu Filho vertido na cruz. Caminhando um pouquinho mais, agora nós chegamos em Hebreus 13, versículos 11 e 12, quando ele ali é citado como o sacrifício pelos nossos pecados, ou seja, a vida de Cristo foi sacrificada. Sabemos que Cristo foi perfeito, um jovem perfeito, inocente, e que não tinha culpa nenhuma, mas ele foi preso, injustamente foi julgado e foi crucificado em uma cruz. E lá ele perdeu todo o seu sangue, ele morreu naquela cruz para que então tivéssemos vida, para que hoje então tivéssemos como celebrar a Páscoa, dizendo aleluia, hosana, o Senhor está vivo, o Senhor vive eternamente. Aquele cordeiro lá do Velho Testamento, ele morria e não tinha mais vida não, morria e acabou. Mas agora esse cordeiro aqui, a palavra de Deus afirma que ele ressuscitou. Lá em Mateus 28 diz que no dia que ele ressuscitou, foi realmente algo maravilhoso. E quando as mulheres chegaram no sepulcro, o texto da palavra diz que lá estava um anjo com a roupa, roupas brilhantes, resplandecentes, e aquela roupa ali nos faz lembrar lá do texto da palavra de Deus, quando esteve com Jesus na transfiguração, os discípulos na transfiguração, para dizer que o anjo de Deus verdadeiramente estava ali para transmitir uma grande mensagem. E qual foi a mensagem? Ele não está aqui, ele vive. Ele está indo adiante procurar os discípulos. Querido, irmãos, a Páscoa é uma coisa muito grande, uma coisa muito boa. É uma coisa ativa em todos os momentos. Basta lembrar desse cordeiro maravilhoso. E João tinha razão quando ele viu Jesus.
Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tira mesmo, ele nos limpa, ele é o Senhor da vida. Caminhando um pouquinho mais, nós chegamos em João capítulo 10, versículo 17 e 18, quando o texto lá diz que o Cordeiro se doou, ele se deu, né? Ele foi a oferta máxima pelos nossos pecados. Meus irmãos, Jesus se entregou de corpo e alma por amor à igreja, por amor da irmã que é discípula de Jesus, que serve o Senhor, por amor a você, meu querido e colega pastor, missionário, por amor à igreja, o irmão que se batizou ontem, hoje, ele realmente ou aceitou Jesus, né? Porque o batismo não salva, mas aquele que aceitou Jesus, se batizou, se tornou membro da igreja, confirmou a sua salvação, Jesus veio por você. E é exatamente isso que nos leva a celebrar, nos leva a cantar, nos leva a entender que não existe uma outra solução para a humanidade senão aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá em 1 João 1, versículo 7, a parte B diz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma coisa também enorme, uma coisa muito grande. Não é com os pecadinhos, não alguns pecados, não é uma coisa inconfiável, é uma coisa confiável, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Somos lavados pelo sangue de Jesus. É a vida do Cordeiro, é a alma do Cordeiro, é esse sangue precioso do Cordeiro que nos leva a celebrar a Páscoa dizendo, Senhor, hosana, porque tu vive e reina para sempre. É assim que celebramos a Páscoa. Mas, logicamente, tem muita coisa da Páscoa. Aqui nós estamos dando apenas uma pitadinha no valor daquilo que nós chamamos de Páscoa. A coisa é muito grande, Deus é maravilhoso, a Bíblia é rica e precisamos, então, estar de pé, porque esse mesmo Cordeiro vem buscar a sua igreja e nós adentraremos ao céu pela fé em Cristo Jesus, pelo seu perdão, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. Que Deus abençoe você. Eu quero orar nesse instante, agradecendo pela sua vida e pedindo a você que não se esqueça, nunca se esqueça dessa palavra, um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque tu tens sido bom de geração em geração. Te agradecemos pela tua igreja aqui no Mutondo, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ó Deus, abençoa o nosso grupo, abençoa, Deus, cada um daquelas crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, ó Deus. Abençoa as vidas dos nossos pastores, pastor Albertino, pastor Vanderlei, com as suas famílias, ó Deus. Abençoa o nosso educador, irmão Carlos Rossi, a nossa ministra, a nossa irmã Juliana. Abençoa toda a nossa diretoria, o diácono, a diaconisa, e que juntos possamos caminhar, e sempre caminhar com a cabeça erguida. Nós estamos, ó Deus, confinados em nossas casas, sabemos que esse vírus é perigoso e precisamos nos livrar. Precisamos, ó Deus, ter a paciência, mas sabemos que isso vai passar. E sabemos quando voltaremos com a experiência, talvez bem maior, porque Tu és o Deus que nos ensina cada dia. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Com malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu.
uma